Graça e paz, galera, tudo bem? Olha só, estamos começando mais um podcast Vida Cristã e hoje no quadro Homens de Valor eu recebo o pastor Daniel Torres, que vai contar um pouquinho da história dele, da história da igreja, matrimônio, paternidade no meio cristão, entre algumas outras coisas que a gente vai abordar. Pastor Daniel, seja muito bem-vindo. Boa noite, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e o ouvinte, a pessoa que está aí assistindo, e que você também seja mais abençoado com esse tempo aqui de qualidade. É isso, pastor. A gente resolveu fazer esse podcast, esse bate-papo com pessoas que têm uma caminhada, pessoas que de alguma forma, talvez sutil ou não, ou talvez até uma forma agressiva, boa, possa impactar a vida de alguém, pode fazer alguém que esteja à beira de um colapso, poder salvar de alguma forma, poder levar uma palavra de conforto, uma palavra de bem, né, para as pessoas. E eu sei, eu faço parte da JET, que o senhor é o líder hoje, né? O senhor Sim. tem a graça de poder estar lá acompanhando e pastoreando muitas vidas, né? Pastor Daniel, o seu começo, como foi? Como foi o seu começo? Como que surgiu o pastoreio na tua vida? Bem, eu fui alcançado pelo Senhor desde a minha infância, que minha mãe é da Assembleia de Deus. Sim. E ela... Do coque, do vestidão, não pode isso, não pode aquilo, aquela coisa toda, né? E na marra, forçosamente, que bom, naquela época. Hoje tem muita conversa, né? Mas naquela época a gente fui obrigado a ir para a igreja. E eu acabei indo para a Igreja Batista. Fugiu um pouco do aperto que existia na Assembleia de Deus naquela época. Hoje está tudo muito mais tranquilo, mas Sim. na época o negócio era bem mais apertadinho. E eu recebi algumas palavras proféticas, Tiago, que eu seria pastor, e nunca quis. Porque eu tinha aquela sensação, aquela impressão que o pastor é o sujeito que muitas vezes tem que estar prestando conta da sua vida. Se ele fizer alguma coisa, estão achando que ele está roubando da igreja. Sempre com alguma dificuldade, sempre vivendo assim, da ajuda de um ou de outro, e eu nunca quis isso. Então eu nunca quis, eu fui estudar, eu tenho 3 faculdades e fui fazer concurso público, fui escrever uma história, e hoje eu vejo que Deus permitiu Ele cumpriu, Ele atendeu esse anseio, essa preocupação no meu coração. Nem precisava, porque Ele é Deus. Mas eu pude estudar, fazer um concurso público, e ter uma condição financeira tal que até pude servir de amparo, de ajuda ao início do ministério. Então eu cheguei em Chapecó e era um membro de uma igreja cujo pastor era o pastor Abel, que hoje é um dos meus pastores auxiliares. Mas já esteve aqui? Pastor Abel? Já, foi o primeiro. Inauguramos o podcast com o pastor Abel. Eu acredito que foi benção, né? Porque ele é um homem de Deus, tem muita coisa, muita experiência, muita bagagem, muito conhecimento da Bíblia. Sim. Sim. Foi meu pastor, aprendi muito com ele. O pastor Abel foi embora para São Paulo, e nessa dele ir embora para São Paulo, eu acabei assumindo a posição dele naquela igreja, que até então era 70, 80 membros, não era tão grande. Sim. E eu achei até que... Porque foi da noite pro dia, do dia pra noite. Porque ele anunciou, Tiago, que ele estava indo embora. Sim. Já estava em oração, havia um convite. E que a pessoa que Deus tinha designado para assumir a igreja seria eu. Ele anunciou assim, numa reunião assim... Em cima do laço. Em cima do laço. Condições, preparo nenhum. Mas eu fui pro desafio. E eu imaginei, bom, a igreja já não é tão grande. Então metade vai sair agora, com eu assumindo. Mas as pessoas ficaram, e nós fomos crescendo, fomos avançando, Deus foi dando graça, e aí começou o ministério pastoral. Eu não sabia, quando, Tiago, você está ajudando, fazendo alguma coisa, as pessoas que estão nos clãs, as pessoas que estão no discipulado, que estão ajudando em alguma coisa dentro da igreja. Eu ajudava na igreja o pastor Abel, e eu não sabia que Deus estava vendo. Eu não me apercebi que o meu trabalho de ajuda, de me envolver em algumas questões na igreja, eu não era pastor, era um membro da igreja. Sim. Mas eu ajudava o pastor Abel. E isso de alguma forma agradou a Deus. Você veja, eu fui ministro de louvor, eu não sei tocar nem apito. E se eu for tocar campainha, é capaz de eu errar a nota. Então, eu assumi o ministério de louvor da igreja, né? E Deus estava vendo. Deus vê. Isso é uma coisa que a gente já conversou aqui, que de fato é muito real.
a gente sempre se sente despreparado. A gente nunca consegue se pôr num patamar de, meu Deus, se veio isso para mim, eu vou dar conta. A gente sempre está com o pé atrás. E a gente aprende muito, a gente aprende que se Deus nos levanta de alguma forma, Ele vai capacitar. Com certeza. Eu vejo que nós aqui com o podcast, a gente não tem pretensão nenhuma hoje de ter uma condição financeira boa por causa do programa. A nossa ideia inicial aqui, pastor, é que a palavra que seja feita, a entrevista que seja feita aqui chegue até as pessoas que talvez não estão indo na igreja, não tem um discipulado, não tem um pastor, não tem um clã como a nossa igreja tem. Então eu sei que hoje a internet ela é muito consumida. Com certeza. E eu acredito que é uma ferramenta e tanto. É uma baita ferramenta. Eu acho que às vezes desse formato de evangelização, porque queira ou não queira, você ter um programa de podcast ou de rádio ou de TV que faz o nome de Jesus Cristo ser conhecido, eu acho que é uma evangelização também. E as pessoas que hoje têm um acesso maior à internet podem consumir isso aqui e entender um pouco mais. E como em 2019, se não me engano, que deu início à pandemia, não foi? Foi 2020, março de 2020. Então, naquela época, pastor, a igreja, eu lembro que não, todas, né, no caso, não era muito habitual transmissões online de cultos, né? A pandemia colaborou muito com isso e depois se tornou também uma ferramenta muito útil para a igreja, né? A nossa igreja hoje ela tem uma das melhores mídias da nossa região aqui, a gente sabe disso. E para ti, pastor, o senhor acompanha a evolução da mídia, o senhor acompanha as produções, como o senhor vê hoje cultos serem transmitidos online para as pessoas, assim, assistirem em casa, elas não estão indo na igreja, por N motivos. O que é para o senhor hoje isso? Tiago, isso aí é de fundamental importância. Né? O pastor, o líder que pretende ser relevante, não no sentido de uma soberba ou de algo de ser notório nesse sentido, mas não, no sentido de ter uma mensagem a ser propagada, a ser anunciada e alcançar pessoas, né? Não é necessário mais que ele vá naquele lugar. Hoje, com a internet, o advento da internet e as mídias que aí estão, você prega para o mundo inteiro. Exato. Então nós ali na igreja, e eu especialmente tenho um cuidado quanto a isso, nós contratamos equipe, então a nossa equipe de mídia é contratada, são profissionais que ali trabalham, e investimos pesado. Essa semana mesmo trouxemos alguns equipamentos de fora, importamos, então nós investimos pesado no que tem de melhor em termos de sofisticação, em termos de preparo e tudo mais. E isso não vai parar, não vai parar. Houve pessoas que explodiram em termos de conhecimento, vamos dizer, de repercussão, de notoriedade até mesmo, né? Sim. Com o advento da pandemia. Pois é. As igrejas, nós realmente começamos a trabalhar e não paramos mais. Isso é uma crescente. Então, toda e qualquer reunião, nós estamos querendo agora produzir, ter uma equipe, e esse corpo técnico é crescente, nós avaliamos novos profissionais e vamos contratando, isso é crescente. Eu toquei nesse assunto, pastor, porque eu vejo hoje muitas famílias, às vezes é o marido que vai num culto ou a esposa, poucas vezes tu vê uma família inteira. E o culto transmitido online faz com que a família se reúna num ambiente para poder assistir, que acaba todo mundo assiste. E a palavra ela acaba chegando até a pessoa, até a situação, até o local que ela pode transformar, né? Falando, pastor, generalizando as igrejas, hoje eu vejo que tem muito pastor, que nem o senhor falou, que se tornou notório através da internet. Sim. Tem a parcela que é de relevância, tem uma parcela que hoje está mais para enfeite, mas uma coisa que a gente percebe bastante é que as pessoas, aqui em Chapecó principalmente, eu vejo que é uma cidade que está sendo tomada pela igreja, pela religião, pelo evangelho. Glória a Deus. Né? Eu percebo hoje, quando a gente fala com as pessoas... Eu sou uma pessoa recém-batizada, tenho 2 anos aí de estrada na igreja, mas de uma certa forma, eu já tenho pessoas que me vê. Hoje eu não sou mais aquele crente que fala, tu precisa ir na igreja que ela vai te salvar. Eu não falo, eu mostro, através das minhas atitudes, através de como eu sou, do meu testemunho, como eu trato a minha esposa, como eu trato meus filhos, como a cordialidade que eu tenho para com os meus superiores, né, o respeito. Sim. As pessoas percebem que você muda o jeito de falar, você muda o jeito de se vestir, você muda o jeito de se portar. A igreja é fundamental em vários aspectos da vida da pessoa. Lá na nossa igreja, como também em muitas outras, eu vejo que chega um momento que ela tem que ampliar.
não cabe mais todo mundo, as pessoas têm buscado, eu vejo que hoje também tem muitas pessoas que ainda não assumiram, digamos assim, um culto semanal, porém elas têm buscado um pastor para trocar uma ideia. Sim. Quando eu trabalhava lá na igreja, eu tive o prazer e a graça de ver muitas pessoas serem curadas lá dentro. Glória a Deus. As pessoas entravam de uma forma e saíam de outra forma. Saíam felizes, leves, tu via que elas estavam andando mais soltas. E isso é o fardo que elas deixaram aos pés da cruz. Hoje em dia as pessoas te procuram, pastor. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada com vários compromissos, mas ainda há aquele tete a tete. Ainda o senhor consegue dar conta disso? Com certeza. A agenda é lotada. Sim. Mas ninguém que tem posto a mão ao arado vai olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. Então veja, se eu não fizer o atendimento pela chamada pastoral, se eu não equacionar isso, eu vivo uma vida frustrada, entendeu? Porque a pessoa que foi alcançada pelo Senhor e tem uma chamada, uma vocação que é da parte de Deus, ela não vai conseguir viver uma vida plena, vamos dizer assim, com outras alegrias, se ela não cumprir um propósito pelo qual ela está sendo chamada. Então, eu consigo, às noites, finais de semana, intercalando, né? E eu também tenho uma certa liberdade de fazê-lo, né? E dar atendimento àqueles que me procuram. Então, eu não vou a uma pessoa que me procura por alguma situação, eu não me lembro de uma situação de eu não atendê-la. Certo. Eu vou atender. Sim. Talvez não ali tão rápido, mas vou atender. Não naquele momento. Não naquele momento. Mas até aqui tem funcionado. Além disso, o Senhor, o nosso Deus, como você disse, a igreja cresceu e tal, tem nos cercado de pessoas que são pastores ali. Porque veja, uma pessoa que está discipulando, quando você senta com Tiago, senta com uma pessoa para falar do amor. Às vezes você nem abre a sua boca, o seu gesto, a sua postura, o seu testemunho falam de Jesus Cristo, brilha, porque está escrito em 2 Coríntios 2, 14 e 15, está escrito que como um bom perfume, é um bom perfume que se espalha por todos os lugares. Nós somos usados por Deus para fazer Cristo conhecido de todas as pessoas. Então, é um perfume, é uma fragrância. Você às vezes nem precisa abrir sua boca. Então, você está sendo um pastor, discipulando aquela pessoa, envolvendo o tempo, e assim nós conseguimos abraçar o maior número de pessoas. É verdade que pode acontecer de alguns pastores estar buscando alguma notoriedade e nem a vida estará contento daquilo que se requer de uma autoridade eclesiástica, pastoral e tudo mais. Porém, o importante é a vida, ela está na semente que é lançada. Ela não está no semeador. Exatamente. O que determina se essa semente ela vai germinar e vai frutificar, vai florescer e frutificar, é a qualidade dela e a qualidade do solo pelo qual ela foi lançada. Então não é importante tanto assim quem semeou, quem lançou a semente. Ela tem que ser semeada. Mas sim, a semente. A semente. A qualidade da Então, semente. se você está lançando uma palavra que é uma boa semente, uma palavra bíblica, uma palavra de amor, né? Uma expressão de gratidão, de louvor, de honra a Deus, não para você mesmo, uma expressão de socorro ao carente, ao necessitado, uma palavra amiga, é uma boa semente. Encontrando um solo desejoso a receber aquela semente, ela vai florescer, ela vai produzir aquilo pelo qual ela foi lançada, entendeu? Então, a nossa ideia é usarmos uma vasta rede de pessoas, por isso os clãs, que estão semeando a palavra em todos os lugares, nas cafeterias, nos corredores, enfim, aonde tem uma brecha, está falando de Jesus Cristo. Que legal, pastor. A gente sabe que a pastora Kênia, né, tua esposa, Sim, minha esposa, ela também é uma das líderes da nossa igreja. Eu conheço vocês, mas o pessoal de casa, muitos talvez não. Como que é, pastor, a vida, um casal de pastores? A gente nunca recebeu aqui um casal de pastores ou alguém que cuida de uma igreja como um casal. Vocês têm... Para a pastora Kênia, isso, claro que o senhor não vai poder responder por ela, obviamente, mas como é a vida hoje? Como que vocês encaram a vida como dois pastores? Olha, a Kênia, ela era concursada ali da Caixa Econômica Federal, trabalhava já, eu salvo engano, aí coisa de uns 10 anos já. Então ela pediu demissão desse emprego concursado, né, emprego público, né, pediu demissão para se envolver quando nós chegamos num momento na igreja em que tinha muitos atendimentos, em especial de mulheres. Sim.
Então ela foi atender mulheres e tal, e ela fez o curso para isso, se preparou para isso. Então ela tem exercido com muito afinco isso aí. Basicamente, pela manhã, quando eu volto, eu saio para trabalhar no meu trabalho, né? Que eu sou empregado, fui trabalhar. A Keina segue para a igreja. Antigamente a gente até almoçava junto, hoje não mais, porque ela fica na igreja. Normalmente o almoço ela está em consagração, ela está em jejum normalmente. Isso acho que é todos os dias da semana. E ela está atendendo alguém. Então eu vou vê-la normalmente no final do dia, em casa. Agora, a gente também tem a prática de sempre, vez por outra, nos garantirmos um momento de viagem, de descanso, a dois. E sempre que tem programação, estamos juntos, né? Então, a gente tenta manter essa proximidade nesses momentos. Mas durante o dia, bem da verdade, ela está atendendo mulheres, está atendendo, correndo, resolvendo questões. O meu braço direito ali, vamos dizer, fica sabendo de coisa, resolve. Sim. Antes de que chegue a mim, ela já resolveu. E por conta dessa questão do meu horário de trabalho, essa coisa toda, então ela vai cobrindo junto com uma rede de outras tantas mulheres, tantas pessoas que estão trabalhando ali, e nós temos remado aí para o mesmo sentido. Porque acontece muitas vezes, né, por falta de conhecimento, por falta de buscar entender melhor o parceiro ou a parceira, às vezes os casais, pastores, acabam se distanciando. Sim. E às vezes pode acontecer como é que eu posso dizer, um romper, talvez. Sim. Mas nenhuma tragédia, nenhum sucesso na sua vida profissional ou financeira, né, pode ser compensado com a tragédia no casamento. Então o casamento, o relacionamento, ele deve vir em primeiro lugar. Exatamente, por isso que a gente preza muito a família. Sim. Esposa, marido, filhos. Sim. Eu vou falar de mim, um exemplo bem, bem breve. Eu não vejo sentido na minha casa a minha esposa estar frequentando um culto, servindo em outro culto, e eu não, e meus filhos não. Eu acho que a sua esposa mandou uma flor para minha esposa. Mandou ela uma comentou. flor pra ela. Isso. Sim. Foi até agora, foi recentemente. Foi essa semana aí. Inclusive. E eu vejo muito essa questão familiar, pastor. Eu acho que lá em casa, ou como dentro de muitas outras casas, outros lares, não tem como funcionar. Até vai do ponto A até o ponto B, mas depois não anda. Eu acho que se a família, pelo menos o marido, que é o pastor do lar, a esposa, estiverem em sintonia, eles conseguem trazer os filhos. Assim. E assim a família inteira daqui a pouco está louvando a Deus. Eu acho muito, muito preocupante, pastor. Depois eu quero te pedir a tua opinião sobre isso, sobre o que nós conversamos antes no começo. Um casal, eu acho que não tem como ser formado uma pessoa cristã e uma pessoa ainda no mundo. Há um conflito muito grande, não tem como. Pessoas, por exemplo, que saem do culto e vão para uma cervejaria, para uma balada, eu acho que ainda falta uma entrega maior, né? Acho que ainda falta a pessoa se permitir deixar o Espírito Santo agir na vida dela. E o que acontece? Nós conversamos no último programa que as pessoas, quando fala de conversão, quando fala de batismo, um dos maiores medos é largar o mundo. A primeira coisa, quando eu chamo alguém para um clã, um convidado para um clã, mas daí se eu começar a fazer parte do clã, eu vou entrar na igreja, Thiago? Sim, você vai ser membro da igreja. Eu tenho que parar de beber? A primeira preocupação das pessoas é perder os prazeres momentâneos que o mundo pode te oferecer. Como que o senhor encara isso, pastor? Claro que há toda a parte de você tem que estar disponível para o Espírito Santo habitar em você. Né? Ainda existe muito isso, as pessoas te procuram às vezes com essa dúvida de largar o mundo, como é que vai ser daqui para frente. Com certeza, com certeza. Isso aí a sua colocação é o carro-chefe da coisa, porque a pessoa muitas vezes está num ambiente que para o corpo, para aquilo que ela está procurando sacia. E só que é o seguinte, no final da noite ou na madrugada, o vazio vem. Vem forte. E só vai preencher se no dia seguinte ele fizer de novo. E vem o vazio de novo. E aí é uma cadeia. Né? E cada vez você vai requerendo um pouco mais, porque aquela medida também já não preenche. Um pouco mais. Então, a verdade é que esse vazio ele só é saciado na medida do preenchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em paredes, em templos, ele não está na igreja A, B e C. O Espírito Santo, ele faz em pessoas, como eu e você, e o ouvinte, a habitação dele.
Ele não quer apenas visitar. Vou te visitar num culto. Que culto lindo, fui visitado. Não. Ele quer te visitar, fazer um movimento daquele culto, mas habitar. Ele quer que você seja uma morada. E à medida que ele vai tomando conta do teu ser, essas alegrias, entre aspas, aí, vão ficando muito sem sentido. Você vai perceber que aquele ambiente que você outrora vivia e se alegrava já não serve mais. Já não faz muito, não precisa forçar nada. Você vai perceber que coisas que era para te dar alegria já não é bem isso. E você vai falar, pô, cara, eu tô estranho. O que tá acontecendo comigo? Eu tô estranho, eu tô até meio careta. Uhum. E aí você vai perceber que estar com a presença do Senhor te torna uma pessoa realmente feliz. Não tem nada de careta. Tem, na verdade, uma liberdade. Você estava aprisionado e não sabia. E agora tá livre. E agora você tá livre. Eu passei por uma coisa bem similar a isso na minha vida, pastor. Eu gostava muito de cerveja artesanal e festivais gastronômicos, essas coisas. E quando chegou um momento, eu ia para um festival desses de cervejas artesanais e pedia uma tônica, pedia uma água com gás. E naquele momento lá atrás, pastor, eu não entendia. Eu não tinha conhecimento, eu não era convertido, mas já era o Espírito Santo agindo em mim. Já estava falando, Tiago, isso não é mais para ti, não cabe mais na tua vida, tu tem filhos, tem uma esposa, isso já não faz mais parte do teu ser. E eu não entendia. Tiago, tudo que te domina te faz escravo. Uhum. A questão, e é bom que se diga, não é a cerveja em si. Sim. Eu vou tomar uma cerveja aqui, não é isso. Sim. A questão, né? A questão é se isso abre portas, situações na sua vida que no final da história não são coisas boas. Né? E te aprisiona, entendeu? Então, você pode ter algum conhecido seu que há uma história na família de problemas com bebida. Né? Então, vai você se envolver com isso. Eu acho que as coisas que têm bom valor, boa virtude, é nisso que nós devemos buscar e espelhar. Então, note. Não é o copo de cerveja em si, mas é algo que possa te dominar. E aquilo que te domina te faz escravo. E nós fomos conquistados pelo Senhor para sermos livres e não escravos. Leves. Eu estava vendo hoje, recebi aleatoriamente no meu Instagram uma imagem que falava, às vezes não é o fardo que está pesado, mas é a forma com que você o carrega. Olha aí. Eu, pastor, depois que eu aprendi, inclusive foi num culto teu, num domingo, Sim. que dividir o fardo, lembra? Sim. Dividir o fardo te traz paz. Depois que eu comecei a interagir de uma forma mais junto, mais próximo da minha esposa, eu comecei a ter mais coragem, digamos assim, de expor pontos da minha vida, do meu dia a dia. Quando eu comecei a dividir com ela o peso de algumas coisas, a nossa vida como marido e mulher, como pai, até como amigos, melhorou de uma forma extraordinária. Hoje vocês vivem um casamento transformado. Hoje nós vivemos um casamento transformado. E já foi problemático. Ele não foi problemático, mas ele estava se encaminhando a ser. A gente estava num ponto que a gente via que logo em breve a gente perderia o controle da situação. Entendi. Então, glória a Deus que o pastor Vinícius entrou na nossa vida nesse momento aí. Foi usado por Deus. O pastor Vinícius foi o cara, digamos assim, que me acolheu. Só veja, Tiago, com a consolação que dos céus você foi consolado, você vai consolar outra pessoa. É com esse mesmo óleo. Esse mesmo óleo. Então, Deus vai te usar para ser um consolo a algum outro casal que está nessa rota. Que possa estar nessa rota. Eu acredito do nisso. Sacerdócio, né? Do homem, no posicionamento no lar. Eu recebo isso, pastor, porque o que a gente estava passando, o que a gente viu que talvez aconteceria, a gente hoje sabe como prevenir alguma pessoa. Hoje nós temos pessoas que nos procuram para bater um papo, porque eles veem a gente vivendo de uma forma saudável, um casamento saudável. A gente não fica expondo a nossa vida. A gente vai na igreja na segunda, a gente vai na quarta, a gente vai no domingo. Não. A gente não precisa dar satisfação disso. A gente tem o nosso compromisso com Deus e é nosso compromisso. E isso nos salva diariamente, porque todo dia você vai ter... O mundo tá ali fora ainda, eu falei isso no programa. O mundão tá ali e você vai ter que renunciar e ser obediente todo dia. Né, pastor? Mas isso não lhe será pesado. Não, cara, não. Você vai fazer feliz. O senhor hoje, pastor, com a visão... Claro que hoje nós temos muitos pastores, não só na nossa igreja, como em muitas outras igrejas. A gente tem batido numa tecla de que Chapecó vai ser salva, já foi salva pelo Senhor. O senhor tem percebido uma mudança
grande na questão das pessoas procurarem mais a Cristo aqui na cidade? Ah, com certeza, né? Nós temos tido uma vantagem também, que é um agir, uma graça, uma misericórdia de Deus, é que nós temos tido ao longo dos últimos tempos aí, até mesmo as lideranças governamentais, as autoridades que são instituídas e permitidas pelo próprio Deus, que invocam o nome do Senhor, né? Então, uma autoridade dando um aspecto de legalidade aqui, que o Senhor exerça uma autoridade sobre a cidade, sobre o município, né? Então, nós temos pessoas de posições que estão abrindo isso. Isso é muito interessante porque nos favorece. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai avançando. Nós temos, Tiago, um ideal, um foco, uma visão. Ir lá no futuro e tirar uma foto. É uma visão. E trazer para cá. Sim. De que essa cidade seja maioria cristã e que professa o nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Essa é uma visão que nós temos. E eu acredito que nós vamos alcançar. Entendeu? E nós aqui da Igreja Batista Getsemane, da Jet Church, nós temos o interesse, a dedicação de fazermos parte dessa história. Que legal. Não só nós, Sim. com as demais igrejas, Sim. mas certamente nós queremos estar puxando esse barco aí. E tudo soma, né? Qualquer situação, nós com um podcast, por exemplo, levando a palavra, tentando fazer as pessoas perceberem o quanto é importante a vida cristã. Sim. Tanto que o nome do nosso podcast é Vida Cristã. Porque, de fato, a gente precisa fazer que as pessoas compreendam que sozinhas elas não conseguem. Com certeza. Com a força do seu próprio braço, até dá. Alguma coisa vem. Mas vai chegar um momento que você não vai ter mais eira nem beira. Você não sabe, você vai patinar. E o que vai acontecer? Daqui a pouco é o meu pastor que não me apoiou. Sim. Daqui a pouco quem sofre, quem leva a culpa é a igreja. Independente da igreja. Nessa igreja eu não piso mais porque quando eu precisei... Tá, mas espera aí. Mas você buscou ajuda? Às vezes as pessoas têm um orgulho tão grande, um ego tão inflado. Nós temos uma chamada, Tiago, até estava comentando hoje com as pessoas ali, a liderança ali da igreja, que nós queremos para o ano de 2025, 1 mais 1, eu e você, 1 mais 1 igual Chapecó para Jesus. Isso. É uma chamada, é uma visão. Então, lá em Atos... O livro de Atos foi escrito ali por Lucas e conta a história da igreja primitiva, a história dos apóstolos, por isso que o nome é Atos dos Apóstolos. Então, em Atos, no capítulo 2, e ali no verso 46, 47, primeiro ele faz uma chamada que o povo do Senhor começou a cair na graça, na simpatia do povo. E nós vamos conquistar a graça e a simpatia perante o povo chapecoense. E aí no 47 diz, e todo dia Deus aumentava a multidão daqueles que deveriam ser salvos. Então a gente cai numa crescente, na simpatia das pessoas, juntando, fazendo amizade, discipulando, andando juntos, sorrindo, celebrando, chorando, se alegrando, festejando, o que for. Sim. Cair na simpatia e com isso exalando o bom perfume de Cristo. E Deus vai acrescentando a multidão daqueles que devem ser salvos. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O meu e o teu papel é brilharmos, é exalarmos o bom perfume de Cristo e falarmos do Senhor. O restante é com Ele. Olha só que espetáculo. E é o que a gente tem feito, né, pastor? Isso aí. Talvez num A boa diferença. Hoje tem muitos pastores que são pastores de família que não estão no altar. Tem pastores de gabinete, sim, digamos claro, assim. Claro. cada um com a sua relevância. Com a sua chamada. Com a sua chamada, exatamente. Isso é muito importante. Às vezes, as pessoas falam, mas como que aquele cara ali está falando aqui com o casal, está direcionando algum casal? Muitas pessoas não param para entender que é um pastor que está ali para isso. Exatamente. Ele Deus levantou para mexer com casais. Sim. Outro, a pastora Ali, crianças, o pastor Alexandre. E por aí vai. E por aí vai. Pastor Rafael. E nós temos na igreja, as igrejas, de uma maneira geral, elas atuam muito nas questões dos cursos, né? Cursos para família. Sim. Então, por exemplo, nossa igreja tem, dezenas de cursos. Eu já fiz quase todos. Então, são ferramentas que vão te ajudar. São alicerces. Né? Você vai aprender sobre a questão de caráter, de posicionamento, sacerdócio, lidar com dinheiro, ira, né? E eu dizia hoje que toda verdade comporta várias repetições. Você pode ler uma verdade, uma palavra do Senhor várias vezes e cada vez ela vai ministrar algo a mais a você. Sim. Então, vencendo a ira, não existe uma pessoa que não tenha que fazer. 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque cada qual tem a sua cota de ira.
né? E está prestes a explodir. Então faça. Antes que entre em colapso, né? Exatamente. Pastor, eu vou agradecer o pessoal que tem apoiado o programa, que depois a gente volta. Eu quero que o senhor depois deixe uma mensagem final para a galera aí. Gente, então, estamos aqui hoje com a SLOC, nosso patrocinador, que está aqui desde o início, apoiando, abraçou essa ideia, viu o quanto é importante hoje não sermos apenas mas sermos muitos, né, pastor? Pessoas de bem, pessoas que levam a palavra para lugares onde talvez as pessoas não tenham acesso. Um abraço, um sorriso, um beijo. E é assim que a SLOC nos viu como abençoadores. E entraram nesse projeto com a gente. Bacana. Temos também o estúdio Macroma, onde a gente grava nosso podcast, que desde o início também entendeu a nossa proposta, entendeu aonde nós queremos chegar, o intuito disso aqui, os corações que a gente quer entrar, quer fazer sorrir, quer fazer abraçar. Temos também o Alex da Rota 480. Isso aí. Também está conosco hoje, a partir de hoje, entrou aqui como parceiro do programa, um cara muito bacana, que eu conheço também de uma caminhada legal. Temos também Quitanda Delícias, que a Maiara, com a glória de Deus, conseguiu trazer para o nosso leque de pessoas que estão brincando aqui com a gente nessa... Eu nem sei que palavra utilizar para isso aqui, que eu fico emocionado, porque é um projeto que Deus colocou na minha vida já tem alguns anos, e por questão de não ter me permitido, até hoje eu não consegui tirar do papel. Eu fico emocionado de verdade, porque eu precisei tanto na minha vida de pessoas que viessem falar comigo, me dar um apoio, que viessem me dar um abraço, que viessem falar: Thiago, tu tá no caminho errado, irmão, vem aqui, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Ninguém veio. Porque no meio que eu vivia, as pessoas não estavam nem aí para a igreja, para a religião, cada um por si, sabe? Era um mundo bem complicado. E eu acabei crescendo ali. A linguagem do amor que eu tive dos meus pais tu tem uma roupa para ir na igreja domingo, que era católica, e ali tu cala a boca e vai. E ali que eu peguei raiva da igreja. Por muitos anos eu não quis saber. Mas quando eu conheci a nossa igreja, nossos pastores, a minha vida... O senhor estava te vendo, Thiago. Eu acredito que sim, pastor. Porque hoje o fogo que queima no meu coração é que as pessoas possam ter a mesma experiência que eu tive com Deus. Possam ouvi-lo. Mas você se refere a Quitanda? Não, agora eu saí do roteiro. Ah, tá. Agora eu saí do roteiro. Agora eu tô falando de mim, do que Deus tem me falado aqui. Porque a Quitanda entrou hoje, o Alex entrou hoje. Para te ajudar. Então eu vejo que essas pessoas que estão apoiando são patrocinadores que acreditam nisso. Glória a Deus. Acreditam nisso e elas entenderam, viram que o nosso coração pode dizer para eles, para todos eles, que Deus paga e paga muito bem. Eles serão acrescentados. Isso aí, isso é uma coisa muito boa. Eu hoje, claro, pelo senhor tá aqui também, que é uma referência para mim e para muitas pessoas, mas o Espírito Santo tem me falado muito ultimamente para não usar esse programa aqui para aparecer, para verem o Thiago. Usar esse programa, usar esse espaço, usar essa oportunidade das pessoas entenderem que Deus existe, Ele está aí, Ele fala. É muito importante as pessoas entenderem que a partir do momento que você se permite ser preenchido, habitado pelo Espírito Santo, você vai ouvir Ele falar contigo. Sim, Ele está falando agora aí. Então eu fugi totalmente do meu roteiro aqui porque eu de fato sinto esse peso, mas esse peso bom, essa responsabilidade em poder fazer pelos outros o que o Espírito Santo me pede tanto para mim fazer. Sabe, pastor? Bom. Eu fico muito agradecido, muito feliz que o senhor aceitou o convite. Eu sei que o senhor tem uma agenda complicada às vezes. Não, mas eu tô feliz. Eu que tô muito feliz de poder falar esse tempo aqui. Que maravilha. E, na verdade, eu tô sendo ministrado pelas suas palavras. Pastor, saiba, pastor, que nesse momento aqui o Espírito Santo tá comandando essa situação, porque quando eu falei para ele, eu tô pronto, pode me usar, sabe? Me use, pelo amor de Deus, me use. Só veja, Thiago, eu não conheço o seu passado, né? O seu estilo de vida e tudo mais. Sim. Mas certamente a galera que andava contigo te vê hoje, e se muitos não foram alcançados, muitos ainda serão alcançados, e tantos outros devem estar com um questionamento na cabeça. Uma hora você dá a resposta para eles. É isso que eu falo. O exemplo, pastor, o que eu mostro hoje, sem pretensão nenhuma, é que essa vida que eu vivo hoje, esse tempo atrás eu tive um probleminha de coração,
quiseram me dar antidepressivo, quiseram me dar um monte de remédio, eu não tomei. Num culto da quarta de oração do pastor Ronald, eu fui curado. Glória a Deus. E Jesus basta, pastor. Jesus basta. Tá feliz? Jesus tá ali. Tu tá triste? E Jesus você ainda tá passou ali. por um problema de saúde alguns anos atrás, né? Agora, uns 2 meses atrás, mas não tenho mais nada. Pastor Ronald e todo o pessoal da intercessão, do culto de oração, as orações que foram ministradas. E agora, a partir desta quarta-feira, ele vai subir e vai fazer as ministrações no templo, né? Eu falei para subir, não fazer mais embaixo, vamos fazer em cima. Meu, maravilhoso isso, porque tem bom. aumentado muito, as pessoas têm buscado. Né? Pastor Daniel, eu não sei como medir a minha satisfação. Eu que estou feliz aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse um breve recado para as pessoas, algo que esteja queimando no teu coração, que eu sei que o senhor sempre tem uma palavra muito edificante. Amém. Fala para essas pessoas aí. Amém. Bem, você é uma pessoa ímpar. Eu não acredito que Deus te formou no ventre da sua mãe, porque a Bíblia diz que ali ele forma tecido por tecido, membro por membro, para que você seja uma pessoa hoje triste, infeliz, pensando em morte, pensando em suicídio, que as tragédias possam ter batido aí a porta da sua trajetória. Não é para isso. Então, Senhor, se você está vivo, está ouvindo essa ministração, é porque o Senhor ainda não concluiu a boa obra que Ele tem na sua vida. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de pastor, não estou falando de nada disso, eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo e o Espírito Santo não estão dentro de uma caixinha de uma igreja vinculada a uma placa ou um pastor. Jesus Cristo está à porta do teu coração neste momento batendo. Se você resolver abrir, é uma decisão tua. Ele entra. E ao entrar no teu coração, ele vai cear, celebrar contigo. As pessoas muitas vezes querem julgar, sentenciar e ainda condenar. O Senhor, ele se fez maldito, ele foi pendurado no madeiro, foi crucificado, só para que você fosse chamado de bendito. Ele maldito, você bendito. Esse é o Deus que nós estamos anunciando para você, que está interessado em fazer a boa mudança na sua vida. Então, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, convide. E é muito simples, basta você dizer com a tua boca, com o teu coração, com a tua mente, com a tua razão, porque o culto ele é racional. Dizer, Espírito Santo, isso que esse pastor está falando, que o Tiago está falando, que eu ouvi de tantas outras pessoas, se isso é real, entra na minha vida e faz morada, me mostra, basta isso, porque tudo é possível que querer. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Vamos encerrando aqui, então, esse Homens de Valor com o pastor Daniel Torres. E Deus abençoe a cada um de vocês, sua casa, sua família, seu ministério. E lembrem-se, vá e não peques mais. Valeu!